Vamos para o texto. Apocalipse, capítulo 8, verso 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. A terça parte das águas se transformou em absinto e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Segura aí. Nós já vamos voltar para o texto, mas eu queria fazer você entender uma coisa. Percebe que essas 4 trombetas estão falando sobre efeitos práticos, sobre a natureza, sobre a terra, né? As consequências, vamos dizer assim. E ela não está falando diretamente sobre os moradores da terra. E aí a 4ª trombeta, ele vem anunciando que agora essas trombetas, esses sons da trombeta, o que ela vem anunciar está diretamente relacionado com aqueles que vivem, com aqueles que moram. Eu tô separando isso aqui em 2 blocos, né? Aquilo que atingiu foram as grandes causas naturais e aquilo que agora atinge o homem diretamente. Amém, irmãos? Isso está claro aí? Amém? Ele diz assim: ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Pula lá o capítulo 9, verso 1. O anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Segura aí. Você já pensou em gafanhotos com o poder de escorpiões? Como seria isso? Você já conseguiu analisar isso? Não sei se você já fez essa leitura em outro momento, mas quando fez, será que você conseguiu parar para poder imaginar o tamanho da devastação que isso pode provocar? E lhes foi dito, verso 4, que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. E os gafanhotos, agora ele está dizendo que eles tinham um propósito. O propósito deles não era devastar a terra. O gafanhoto, ele tem uma proposta, um propósito na sua existência. Ele vai e sempre vai consumir o campo, as plantações, né? Ele vai devastar aquilo que foi plantado. Agora ele recebe uma orientação diferente. Ele recebe uma ordenança diferente, não uma orientação, mas uma ordenança diferente. Ele tem um atributo que não faz parte da sua natureza. O texto diz que ele tem agora o mesmo elemento, ou a mesma força, ou o mesmo poder que tem um escorpião. Nós sabemos que os escorpiões são extremamente venenosos. E uma das reações imediatas a uma picada de escorpião é a paralisia de todo o seu sistema nervoso central, né?
A primeira coisa que acontece é ele paralisar o seu sistema nervoso central. E ele diz que agora esses gafanhotos estão a paralisar os nossos sistemas nervosos, nós podemos dizer. Porque a proposta dele não é o campo, a proposta dele não é devastar as plantações, a proposta dele é atingir todas aquelas pessoas que não carregam o selo na testa. Verso 5. Também não lhes foi permitido que os matasse, mas que o atormentasse durante 5 meses. Morreu, acabou, né, irmãos? Morreu, acabou. No fundo, todo sofrimento, ele se finda com a morte, né? Então não é interessante que você passe por provações e por luta e logo você venha morrer. A sua morte, ela pode provocar uma transformação, ela pode chocar ao ponto de provocar uma transformação. Também não foi lhe permitido que matasse, mas que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Você já imaginou isso? O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles haviam como que coroas, parecendo de ouro. E o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como os cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como um barulho de carros puxados por muitos cavalos. Quando correm para a batalha, tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Depois a gente entra aqui para a gente falar um pouquinho sobre esses nomes. O primeiro aí passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Deixa eu consertar. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000. 20.000 era o número dos exércitos da cavalaria, de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saiu fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes às serpentes com as cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixarão de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem de sua imoralidade sexual, nem dos seus frutos. Vi um outro anjo forte, 10, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu e a terra
o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e aos profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo que me desse o livrinho. E ele então me falou: pegue o livrinho e devore. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Marca isso na sua Bíblia aí, querido. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Só até aí, feche seus olhos, você pode fazer isso? Leitura longa, mas é importante para a gente entender algumas coisas. Feche seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra, mais uma vez nós pedimos a Tua ajuda, pedimos, ó Deus, o Teu favor, o Teu cuidado, que mais uma vez sejamos, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito, de forma simples, o Senhor possa traduzir as Tuas verdades aos nossos corações. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Você curou comigo, diga graças a Deus. Eu estou tentando fazer algo o mais simples possível. Eu queria primeiro fazer você entender quais são os objetivos de todas essas trombetas. Não vou aqui entrar em cada trombeta, porque senão a gente vai perder muito tempo. E nesse culto, com uma ceia, é difícil para a gente falar sobre tudo isso. Mas primeiro eu queria fazer você pensar nos objetivos. Qual é o objetivo principal de tudo isso? Quando a Bíblia ela faz a divisão, né? E aí está muito claro. Quando João diz, olha, João ele traz o som, ele profere ali, ele traz descrito ali as 4 primeiras trombetas, e essas 4 primeiras trombetas estão diretamente relacionadas às ações de Deus ou daquilo que está acontecendo para com a terra. E depois ele separa. Ele diz, olha, agora vem aquilo que nós chamamos de ai, os 3 ais, né? É mais ou menos isso que ele está dizendo, de forma muito simples e resumida. Ele está falando diretamente sobre o homem, sobre aqueles que moram na terra, sobre aqueles que vivem na terra. Pastor, se o senhor olhar de uma forma muito simples e muito simplista, de fato, tá? O que é essas 7 trombetas? O que era a proposta de Deus? O que Deus queria trazer? Né? Qual era a razão, sabe, dessa revelação a João sobre quando ele traz essas 7 trombetas? O que ele queria trazer para o povo? A necessidade de arrependimento. Se nós podemos resumir as 7 trombetas, eu quero te dizer que ele traz o significado ou a importância de nós nos arrependermos. O arrependimento é uma mudança de mente, o arrependimento é uma mudança de atitude, o arrependimento é uma mudança de comportamento. O arrependimento é fazer a gente voltar a olhar para as nossas limitações, olhar para aquilo que são os nossos pecados, olhar para aquilo que são as nossas falhas e olhar para aquilo que nos afasta de Deus e nos arrepender daquilo que nos afasta de Deus, de modo que a gente possa se aproximar de Deus. Então, todo sofrimento, tudo aquilo que ele vem apresentar e vem apresentando o que vai acontecer, o que está por acontecer e como vai acontecer, não traz, e eu vou repetir isso mais uma vez, não traz aqui para a gente, sabe, essa sensação, ou não deveria trazer para o cristão verdadeiro a preocupação com os fins dos dias como algo, sabe, tenebroso, algo extremamente cruel, mas da necessidade que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados, das nossas práticas, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós estamos tendo o privilégio, que muitos talvez não tiveram, de ter tempo de se arrepender. E aí ele diz, olha, os prejuízos, ele vem trazendo os prejuízos, vem trazendo, sabe, as referências, referendando, sabe, aquilo que estaria por vir, aquilo que seria dor, aquilo que seria sofrimento, aquilo que iria machucar, aquilo que ia trazer, sabe, separação, aquilo que ia trazer destruição e os propósitos. E se você pensar, e eu pedi para você marcar sobre a proposta dos gafanhotos, algo terrível, porque você
viver situações na sua vida em que você não tem controle, né? Você não consegue mudar esse quadro, você está paralisado, isso é terrível. E Ele está dizendo para mim e para você que chegará um tempo que nós não vamos conseguir mudar. Nós temos a oportunidade hoje de chegar a um tempo que nós não teremos ações para reverter os quadros que nós vamos viver. Sabe, as situações que nós vamos viver. E existem situações que elas foram lançadas, estão sendo lançadas, não para a nossa destruição, mas para nosso arrependimento. E aqui é onde está o grande desafio. O cristão, cada vez mais, ele está vivendo uma vida ao seu bel prazer. Ele cada vez mais está vivendo uma vida muito baseada, sabe, no entretenimento religioso, e muito menos, sabe, voltado para Cristo, muito menos voltado para a preocupação de ter uma vida de arrependimento, uma vida, sabe, de retidão. Nós todos os dias temos motivos pelos quais nós devemos nos arrepender. Todos os dias da nossa vida há algo, todos os dias da nossa vida nós cometemos pecados, sejam eles voluntários, sejam eles involuntários, sejam eles premeditados ou não. Nós cometemos falhas e essas falhas vão nos afastando cada vez mais de Deus. Mas nos preocupamos quando sempre nos deparamos com situações catastróficas. E é isso que o texto vem dizer, quando você começa a ver coisas que talvez fogem do seu controle, coisas que te assustam, coisas que te apavoram, você ainda tem uma oportunidade, você ainda tem um tempo. E ele diz, olha, nós precisamos ter um selo, nós precisamos ser marcados, nós precisamos ser separados. E o que nos separa, irmãos, não é o quanto nós somos envolvidos ativamente dentro de um ministério, o quanto nós somos envolvidos ativamente dentro de uma proposta religiosa, mas o quanto nós somos arrependidos das nossas práticas de pecado e o quanto nós estamos próximos dele. O que acontece na nossa vida é que nós vivemos uma vida muito distante de Deus e ficamos apavorados. Não há por que ficar apavorado com, sabe, o prenúncio da volta de Cristo. Nós somos satisfeitos e alegres. O que nos traz pavor é o pecado que habita na nossa vida, porque temos a consciência de que está faltando alguma coisa, ou temos a insegurança, a incerteza, se vamos ou não para o céu, se estaremos ou não com Deus. E essa falta de convicção, essa incerteza, é fruto da falta de arrependimento. Porque se todos os dias olharmos os nossos pecados, sabe, sejam eles acidentais ou não, sejam eles premeditados ou não, sejam eles involuntários ou não, se todos os dias nós olharmos os nossos pecados e nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós nos aproximaremos de Deus. Pecado, todos nós pecamos. A Bíblia vai dizer em Romanos que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas o fato é que Jesus veio, o sacrifício de Jesus foi por todos nós, e todos nós temos acesso ao perdão do Pai. Todos nós temos direito do perdão. Todos nós, através do sangue de Jesus, podemos alcançar o perdão. A grande dificuldade é que nós não olhamos para a nossa vida e não nos sentimos, sabe, na necessidade de arrependermos das nossas práticas. E por que isso acontece? Porque cada vez mais nós estamos, infelizmente, distantes de Deus, distantes daquilo que é a vontade de Deus. E aí o João vem dizer que as 4 primeiras trombetas, ela vem anunciando aquilo que está acontecendo sobre a terra. Se a gente olhar hoje, quantas coisas que hoje já acontecem na terra, sobre essa terra, que sinalizam para a gente que a volta de Jesus está muito próxima. Quantas coisas estão acontecendo, sabe? Como aí a gente vê em toda uma história, né, científica hoje, dizendo em fato, né, consegue se explicar, toda essa mudança climática, essas coisas todas que estão acontecendo, mas fato é que sinais nessa terra estão demonstrando que algo está por vir. E nós precisamos começar a estar preparados, precisamos entender, sabe, se verdadeiramente, sabe, nós somos crentes de verdade, servos de verdade. O pecado que tem tomado conta da nossa vida, e o mais cruel que tem tomado conta da nossa vida, não é o pecado, sabe? E é triste dizer isso, não é o pecado do adultério, não é o pecado, sabe, do homicídio. Esse não é o pecado que tem nos afastado de Deus. Algumas práticas de pecado hoje têm se tornado comum dentro da igreja. Como é comum mentir dentro da igreja. Como é comum ver pessoas mentindo na igreja. A gente vê as pessoas mentindo do altar, as pessoas deturpando a palavra de Deus para buscar os seus interesses. Percebe que isso é ausência de arrependimento? Pastor, eu não estou falando de remorso, não estou falando de tristeza, estou falando de arrependimento, de práticas mundanas, de pecado. Não pode uma fonte jorrar água doce e água salgada. Não pode.
Isso é o que tem acontecido dentro das igrejas. Como, em função de algo que a gente quer tanto, que a gente anseia tanto, a gente tem negociado princípios. E aí estamos preocupados com a volta de Jesus. Se preocupe com a sua vida hoje, de se arrepender das suas práticas, dos seus maus caminhos. Querido, o pai da mentira continua sendo o diabo. Continua sendo o diabo. Entende? Os fins não justificam os meios. Precisamos entender isso. E ele não terá, sabe, por correto, uma prática incorreta na sua vida. Não adianta isso. Aqueles que não justificam é Deus. Quem precisa, sabe, do perdão sou eu e você. Quem precisa se arrepender das práticas, sejam elas voluntárias ou involuntárias, sejam elas, sabe, acidentais ou não, somos nós. Eu e você precisamos fazer essa manutenção diária. Querido, nós vamos falar sobre isso à noite. Não adianta você querer plantar abacaxi e querer colher morangos. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos arrepender. E se nós não nos arrependermos, todos nós pereceremos. Todos nós. E ele diz, olha, e haverão aqueles que não vão se arrepender. Haverão aqueles que vão continuar da mesma forma. Como? Mas haverão. E a pergunta para mim, para você nessa manhã, é o que tem te feito pensar? O que tem sido capaz de paralisar a sua vida ao ponto de você deixar aquilo que são os seus desejos pessoais para você olhar e verdadeiramente enxergar qual tipo de vida você tem com Deus? Porque o propósito do diabo, irmãos, não é te matar, mas te afastar de Deus. Porque não existe morte pior do que um homem possa receber do que estar diante de Deus. Descer à sepultura é nada do que viver uma eternidade sem Deus. Você entende isso? O que é descer à sepultura diante da possibilidade de passar a eternidade sem Ele, sem o próprio Criador? O diabo, ele não está indicando para você um caminho. Preste atenção no que eu vou lhe dizer e guarde isso no seu coração. Um caminho que te conduzirá a resolver os seus problemas, mas um caminho que vai te afastar cada vez mais sobre a máxima de que você está fazendo a coisa certa, cada vez mais do Senhor. É isso que Jesus vinha mostrando o tempo todo. Ei, parem com essas práticas. Parem com essas práticas. Jesus, quando ele pega ali os dois filhos, né, o que a gente chama de filho pródigo, ele está mostrando para aqueles fariseus que os dois tinham coisas que precisavam ser tratadas. Os dois tinham problemas. Serão problemas distintos, mas por mais duro que pareça, o problema pior não era daquele que praticou, sabe, toda a imoralidade, tudo aquilo que ele queria, o que bem entendeu, mas daquele que estava sobre uma máxima de que cumpria todas as obrigações, que fazia a sua parte de maneira religiosa. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor não tem espaço para religiosos. O Senhor não tem espaço para religiosos. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ver o braço de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter a nossa vida transformada. Não há por que ter pavor, não há por que ter desespero. Só há desespero e só há pavor nos nossos corações porque nós estamos distantes de Deus. Que novidade é de que nós viveríamos guerras e rumores de guerra? Que novidade é que nós viveríamos reis contra reis? Onde está a novidade que nós teríamos pragas, enfermidades das mais diversas? Onde está a novidade de que nós teríamos muitas pessoas? E ele diz, muitos que, vocês ouviram, estarão de fora. Onde está a novidade de tudo isso? Parece estarrecedor e parece louco, porque nós estamos distante dele. E quando ele diz, olha, nós vamos ficar paralisados. Você já viu alguém querer reagir e não conseguir reagir, estar paralisado? É terrível, é angustiante. Imagina você ser tocado, ser visitado por algo que te paralisa. E o pecado tem esse poder, irmãos. O pecado tem esse poder de neutralizar a nossa mente, de cauterizar a nossa mente. Quantas pessoas estão presas no pecado, irmãos? Eu dizia agora para o diácono, ali no gabinete, eu tenho um grande amigo, e alguém assim, singular e atende muitas pessoas, muitas grandes lideranças desse Brasil. E ele tirava o evangelho por alguns. Eu falei para ele, rapaz, esquece essa gente.
Esquece essa gente, que isso aí não representa o povo de Deus, não. Isso é um desserviço para o reino de Deus. Esquece essa gente. Presta atenção, meu irmão. Em nome de Jesus, quem você é? Quem você é? Como estão as suas práticas? Como estão? Será que você tem se arrependido dos seus pecados? A sua mudança de vida indica um sinal de arrependimento. A sua mudança de mente indica, sabe, um sinal de arrependimento. A sua mudança da fala, daquilo que você fala, representa um sinal de arrependimento. Ei, meu irmão, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu sempre digo isso. Sempre digo isso, sabe por quê, meu irmão? Jesus não morreu só por você. Jesus morreu também para aquele que você menos ama. Não vou dizer que você odeia, porque você é crente, você não odeia ninguém, né? Não é verdade? Aqui não tem isso, não tem ninguém que não goste de ninguém, né? Mas Jesus morreu por aquele também que você menos gosta. Jesus morreu por aquele que você acha que não tem direito. Jesus morreu. E eu quero fazer você entender, querido, em nome de Jesus, que nós não estamos nesse lugar de gostar ou de não gostar, de achar quem tem direito ou quem não tem direito, quem pode ou quem não pode. Só quem está nesse lugar é aquele que nos comprou. E sabe o que acontece quando eu ocupo esse lugar? Eu me afasto dele. Sabe por quê? Porque eu me aproximo daquele que foi banido do céu. Porque tudo que Satanás queria era ser semelhante a Deus. Já parou para pensar quando você acha que a sua palavra tem que ser a última palavra, que você tem razão, que tudo aquilo que você pensa é o correto, você está se afastando de Deus e está se aproximando do diabo. Porque a maior dor que Deus pode sofrer no coração, escuta o que eu vou lhe dizer, não é o seu pecado. A maior forma de Satanás machucar o Senhor, escuta o que eu estou te dizendo e guarde isso no seu coração. A maior maneira, ou a forma mais eficaz, vamos corrigir, de Satanás machucar o Senhor, não é fazendo com que você peque. Que é isso, pastor? Não. Ele sabia que você ia pecar. E por isso ele pagou com o sangue dele para lavar você de todos os seus pecados. Por isso que ele diz para você que dos seus pecados ele não lembra mais. Ele lançou no mar do esquecimento e daqui para frente ele não quer saber. Contanto que você tem uma vida santa. Ele não olha para as suas práticas do passado, mas a maior arma de Satanás contra Deus, a atitude mais eficaz de Satanás para ferir o coração de Deus é tornar você exatamente semelhante a Ele. Quando o Senhor olha do céu e vê as suas práticas semelhantes à de Lúcifer, você fere o coração de Deus. E Satanás, deixa eu corrigir, Satanás sabe muito bem disso. Que lembrá-lo a Deus é algo que machuca o coração de Deus. E quantos de nós lembramos muito mais a Satanás do que o próprio Deus? Com práticas, porque estamos distantes de Deus. Ele está dizendo, vão esperar as trombetas tocar, e elas vão tocar, e elas vão arruinar. Elas vão trazer desgraça, elas vão trazer fortes dores. Mas nós precisamos nos arrepender. Olha para o seu irmão aí, fala para ele, o que acha? Abre a boca e diga assim, o que acha de você começar hoje, se arrepender dos seus maus caminhos? Será que não é agora? Jesus certa vez disse aos publicanos, ali os publicanos e as prostitutas que estavam, preste atenção, ao seu redor. Jesus, olha, diz, vocês precisam se arrepender e crer. Quando nós nos arrependemos e cremos, a nossa vida muda. A falta de entendimento das Escrituras é um sinal de que nos falta arrependimento. Tem gente questionando Deus, ponderando Deus. A falta de entendimento, sabe, presta atenção que eu vou lhe dizer. A falta de entendimento, sabe, da manifestação de Deus na sua vida, é sinal da falta de arrependimento. A gente ouve isso por diversas vezes. Você tem uma mente fechada, você tem uma mente trancada, um coração fechado, é sinal da falta de arrependimento. Você não tem um olhar de graça e de misericórdia, é falta de arrependimento.
Você entende? O que você vai fazer? Aí a gente se choca, que a gente não deveria se chocar. Já parou para pensar? Nós tivemos aquele episódio lá em Santa Catarina, em que o rapaz entra numa creche e mata ali as crianças, e o pai de uma criança diz: eu perdoo. A gente se choca porque nós estamos distantes de Deus. Quem está perto de Deus entende o coração daquele homem. A gente acha um absurdo, porque nós estamos distantes de Deus. Ah, pastor, mas se for na tua casa? Sim, meu irmão. Se eu estiver distante de Deus, eu terei comportamentos diferentes. Mas se eu estiver próximo de Deus, é inevitável que nós tenhamos um comportamento igual ao daquele homem, porque ele é isso, porque ele é assim. A gente se choca diante de algumas situações dos nossos dias. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o coração de Deus. Os nossos conselheiros não são os celestiais. Não nos arrependemos das nossas práticas. Irmão, não é só ser um cara legal, não fazer mal para ninguém, ter uma vidinha legal, ser um cara do bem. Não, nós temos que nos arrepender. Nós precisamos nos aproximar de Deus, precisamos ter um coração como o coração de Deus. Lembra do salmista? Cria em mim, Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, precisamos nos aproximar de Deus. Quem vencerá o pecado? Quem vencerá o mundo? Aqueles que são arrependidos das suas práticas. Não adianta, o pecado, irmãos, ele vem como um instrumento de destruição, não do outro, mas da nossa vida. Arrepender, antes que seja tarde demais. Arrepender, tem gente que só para se arrepender das suas práticas quando estão lá no leito de morte. Aí você diz: ah, pastor, mas pelo menos se arrependeu. Irmãos, como poderia ser uma vida de arrependimento, com força, saudável? Abre sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 7. Eu preciso que você abra esse texto. Não caia na armadilha de deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje, não. O Senhor reserva 3 trombetas para nos advertir, para nos sinalizar que é preciso, que é necessário tomar uma atitude, que é necessário mudar. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Nós precisamos nos humilhar, orar e nos afastar dos nossos maus caminhos. Sabe o que é se afastar dos seus maus caminhos? Se arrepender. Eu vejo tanta gente entrando em conversa tola que não sabe nem o que está falando. Uma das coisas que eu aprendi logo com a minha avó, que eu vivi muito pouco tempo com a minha avó, é: meu filho, não se meta em conversa de adulto. Não se fala aquilo que você não sabe. Ah, quanta gente falando coisa que não sabe. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mergulhe em Deus. Procure saber de Deus. Fala para o seu irmão: seja entendido do Senhor. A gente quer ser doutor em tantas coisas, né? Seja entendido na presença de Deus. Fala para o Senhor: eu não quero ser, sabe, os doutores dessas ciências da terra, não. Eu quero conhecer o teu coração. Porque à medida que você se aproximar dele, conhecer o coração dele, você vai se arrepender das suas práticas. Você lembra de Isaías? Ai de mim, que sou um homem impuro, que habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Você entende isso? Os meus olhos viram a glória de Deus, os meus olhos viram Deus. A primeira coisa que a gente faz é olhar para nós. Ele não disse: mas o fulano, mas o Beltrano, mas o ciclano. Ai de mim.
Você está entendendo isso? Esse está o grande desafio da nossa vida. O nosso sempre está para o amanhã, é sempre na vida do outro, é sempre, sabe, essa grande ironia. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. O amanhã é uma possibilidade que pode não existir, se hoje não for bem aproveitado. Você entende isso? Você entende isso? Em nome de Jesus. É agora, irmão. Esse é o momento de se arrepender. Esse é o momento, sabe, de se humilhar. Esse é o momento de se aproximar do coração de Deus. Uma das passagens mais lindas de relacionamento que eu enxergo na Bíblia é quando o Senhor fala que João é aquele que encosta no peito dele. Ah, irmão, a gente está com Jesus, andando com Jesus para um lado e para o outro, mas a gente não tem intimidade para encostar no peito de Jesus ou ouvir a batida do coração de Jesus. Porque a gente está distante, porque o nosso pecado, a nossa falta de arrependimento, a nossa falta de mudança de mentalidade não nos permite nos aproximar. Você pode ganhar o mundo inteiro, meu irmão, mas nada vai produzir mais alegria no teu coração do que ouvir as batidas do coração de Deus. Você entende isso? O Senhor não está te chamando para você ser o rei dessa terra, Ele só está te chamando para ser filho dEle. Você entendeu isso? Mas para isso você precisa se arrepender. O resultado do arrependimento é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança de fala, na nossa fala, é grandeza, porque precisa ser grande, irmãos, para reconhecer falha. Pequenos não reconhecem, precisa ser grande. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí, eu preciso que você olhe e fala para ele assim, o resultado do seu arrependimento, fala para ele assim, é o coração mais próximo do coração de Deus. Ele disse que um anjo, eu estou terminando, um anjo tinha um pé de um lado e outro pé do outro. E esse anjo, ele estava ali a trazer, juízo tanto à igreja quanto àqueles que estavam no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele camarada que vive pecando, errando, fazendo coisas terríveis, terá o mesmo julgamento diante de Deus de você que está aqui dentro da igreja cumprindo religiosamente a sua agenda cristã, se nós podemos dizer assim. O julgamento será o mesmo. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso prévio. Pastor, o que é isso? Existem coisas que serão irremediáveis. Naquele grande dia não tem jeito. Hoje você tem um tempo. O resultado que você tem hoje de buscar é ter um coração sincero. Transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Pastor, e as trombetas? Pouco me importa as trombetas. Há várias visões, e eu não estou aqui me pegando as visões, mas aquilo que eu entendo como significado principal, sabe? Sobre as 7 trombetas. Destruição virá sobre a terra, sabe? Desconforto virá sobre a terra. Mas, querido, em nome de Jesus, que aqueles que tiverem o coração em Deus, aqueles que forem arrependidos, vão ver coisas extraordinárias e estarão um dia com Ele. Abra sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 2. Verso 1. Eu vou até abrir. 1 João, capítulo 2, verso 1. Ele disse, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas agora, irmãos, mas é para agora, para esse tempo. Pastor, e depois? Depois acabou. Depois não terá jeito. Verso 4 diz assim, aquele que diz, eu conheço, mas não guardo seus mandamentos, esse é mentiroso,
e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que está nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você tem andado como Jesus andou? Você tem caminhado como Jesus? Você tem tido práticas como a de Jesus? Você pode ficar de pé? Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva a vocês porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escreva a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. É uma escolha, irmão. É uma escolha. Quando eu me lembro das palavras de Pôncio Pilatos, ali na fortaleza de Antônia, que disse para Jesus: ei, você não vai se defender? Olha o que eles estão falando. E eu me lembro da fala de Jesus: eu sou o que dizem que eu sou. O silêncio de Jesus foi, sabe, o seu grito, o grito mais eloquente da humanidade. Ensurdecedor. Ensurdecedor. Porque, sabe, na hora nona, às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, não apenas aqueles que o crucificaram se calaram apavorados, mas a terra estremeceu. Todas as estruturas da terra foram abaladas. Sabe, gente, como a gente consegue andar tão distante de alguém como Jesus? Que quem conhece o amor de Jesus não anda distante dele. Quem conhece o amor de Jesus não se perde, irmãos. Pastor, mas se eu quero dizer que eu não vivo em pecado, não vou pecar, você vai pecar, mas logo, logo você vai correr de volta. Sabe por quê? Porque não dá para viver sem essa presença. Você pode viver sem os aplausos, você pode viver sem o holofote, você pode viver sem os reconhecimentos, você pode viver sem as conquistas desse mundo, mas, irmãos, viver sem a presença de Jesus, sem o amor de Jesus, sem sentir Ele, é a pior coisa que um homem pode sofrer. Quantas práticas nós estamos nos arrepender? Quantas coisas você precisa se arrepender? Ai, eu me arrependo por mim, não me arrependo por ninguém. Eu me arrependo porque eu entendo que eu preciso ter um coração como o coração de Deus. Eu me arrependo porque eu preciso ver, sabe, ouvir Deus. Eu preciso sentir Deus. Eu preciso estar com Deus. Eu não posso me apavorar. Olha para o teu irmão aí. Olha nos olhos dele e fala para ele assim, olhando nos olhos dele: você precisa se arrepender das suas práticas. Fala para ele assim: o seu coração precisa ser totalmente dele. Sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor a mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Foi isso que o próprio Deus disse a Isaías: ei, Isaías, diga ao povo que sou eu mesmo, o próprio Deus,
que apago as suas transgressões e não lembro mais dos seus pecados. Esse é o poder do arrependimento. Esse é o poder de uma vida de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel, Ele é fiel. Você pode erguer a tua mão no céu, feche seus olhos e dizer: eu me arrependo das minhas práticas, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo. Fala para o Senhor: eu preciso sentir o Senhor arrancando todo o peso da minha alma. Sou eu mesmo, eu, o Senhor, que apago as suas transgressões. Aos meus amigos todos, aos meus inimigos o rigor da lei, não é isso? Ei, querido, em nome de Jesus, entenda isso. As nossas transgressões e os nossos pecados só podem ser apagados por aquele que nos comprou com o seu amor e com o seu sangue. Realmente poderemos ser perdoados, realmente poderemos ser sarados, realmente o resultado da nossa vida pode ser a grande transformação que nós precisamos. Acontecerá em mim, acontecerá em você, quando nós nos humilharmos diante da poderosa presença de Deus. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também do mundo inteiro. E nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Vejam que grande amor é o do nosso Deus. Vejam isso. Ele nos chama de filhinhos. Ele nos chama de amados. Você consegue desfrutar desse amor? Você consegue compreender esse amor? Olha para o teu irmão aí, se você puder olhar para ele, diga assim: vai se manifestar o poder do amor de Deus sobre a sua vida quando você se arrepender dos seus pecados.